Estamos aqui hoje para conversar com você sobre um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Deus. Esse tema, ele está baseado em Josué, o livro de Josué, capítulo 24, o versículo 14 e 15. Baseado nesse versículo, nós queremos conversar um pouquinho sobre a nossa casa, a minha casa e a minha igreja. A minha casa e o meu servir ao Senhor nosso Deus. E por que conversar sobre esse tema com vocês? A razão é a seguinte: nos últimos 2 anos, todos temos passado por dias difíceis porque nós estamos vivendo num período de pandemia, onde assim a nossa casa, o nosso lar, ele se tornou um lugar de segurança para nós. A nossa casa é um lugar hoje seguro, onde nós precisamos, podemos e devemos estar para evitarmos ser contaminados pelo vírus da Covid-19. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o conceito de casa, o conceito de lar para o povo de Deus, ele sempre teve importância. Importância como um lugar especial no desenvolvimento da fé, no crescimento espiritual. Porque a nossa casa, o nosso lar é onde a gente convive com as pessoas que Deus permitiu que nós tivéssemos ao nosso lado aqui nesse mundo. É onde a gente passa boa parte do nosso tempo e é onde a gente se relaciona com pessoas muito próximas. Então é muito importante nós refletirmos um pouquinho. E o texto de base para essa reflexão, nós escolhemos Josué capítulo 24, especialmente o versículo 14 e 15, porque ele fala diretamente da nossa casa. É uma decisão que alguém tomou, espiritualmente falando, ligada diretamente à sua casa e ligada diretamente à comunhão com Deus. Hoje nós diríamos até a nossa igreja também. Eu vou ler esse versículo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Josué capítulo 24, ele conta a história do povo de Deus no Antigo Testamento depois que eles saíram da escravidão do Egito. Moisés já havia morrido e Josué havia se tornado o líder do povo de Deus, então ele vai distribuir o povo, cada um para ir para a sua casa, e ele convida essas pessoas a tomarem uma atitude, uma postura em relação ao Deus que os libertou da escravidão do Egito. E ele diz assim no versículo 14 e no versículo 15: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué, quando ele despediu o povo de Deus e foi com a sua família para a sua terra, para o seu lugar, para a sua casa. Esse versículo é muito especial, porque a gente pode dizer assim que ele nos permite fazer uma reflexão, como se nós estivéssemos aqui andando numa estrada que tem 2 vias, que tem 2 mãos. Essas 2 vias nos permitem ir e vir e permanecer no mesmo caminho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir desse versículo de Josué 24, 14 e 15, especialmente o 15, quando ele diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e depois todo o povo responde também: Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Ele permite a gente refletir na nossa casa como uma extensão da nossa vida de comunhão com Deus. Ou, traduzindo hoje para uma experiência muito comum que nós temos e que na pandemia está, assim, tendo dificuldades, que é a nossa comunhão na igreja. A igreja é um lugar especial de crescimento espiritual, de trabalho cristão. Então nós podemos dizer assim que a minha casa é uma extensão da minha igreja. Bem como também a minha igreja se transforma numa extensão da minha casa. Essas 2 verdades estão presentes aqui nesse texto e ela traz implicações muito importantes
para a nossa vida espiritual. Por que dizemos isso? Pensa um pouquinho aqui comigo. Se nós temos lares cristãos, se nós temos famílias fortes espiritualmente, famílias alimentadas pela palavra de Deus, famílias unidas em torno do amor, uns para com os outros, e do amor a Deus, naturalmente nós também temos igrejas fortes, nós temos igrejas cheias de vida. Mas se nós observarmos lares destruídos, lares onde não tem a presença de amor, de respeito, lares onde a palavra de Deus não é considerada, não é levada a sério, naturalmente isso também se reflete na vida da igreja, com igrejas sem vida, igrejas sem alegria, porque a base familiar dessa igreja está com problema e isso reflete também na vida da igreja. Além disso, também hoje, como estamos num período onde até muitas igrejas nem podem estar abertas para cultos, para estudos bíblicos por causa das aglomerações que são desaconselhadas, tem uma outra coisa importante também nesse tema que a gente precisa de refletir. As nossas casas, os nossos lares hoje se tornaram lugares especiais, que cada um de nós precisamos considerar quando nós pensamos no fortalecimento da nossa fé, no desenvolvimento da nossa vocação cristã. Esse versículo é muito importante, porque a gente pode dizer assim que ele nos permite fazer uma reflexão, como se nós estivéssemos aqui andando numa estrada que tem duas vias, que tem duas mãos. Essas duas vias nos permitem ir e vir e permanecer no mesmo caminho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir desse versículo de Josué 24, 14 e 15, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e depois todo o povo responde também: Josué, nós também vamos servir ao Senhor, ele permite a gente refletir na nossa casa como uma extensão da nossa vida de comunhão com Deus. A casa, o lar do povo de Deus, é um espaço especial para o serviço ao Senhor nosso Deus. Isso acontecia na igreja cristã primitiva. Quando nós olhamos no livro de Atos, no capítulo 2, ali o versículo 46, 47 e seguintes, a igreja cristã primitiva, na verdade, ela se reunia nas casas. Era nos lares que aconteciam os cultos, que aconteciam todas as programações, até mesmo porque eles nem tinham templos como nós temos hoje. Eles não tinham igrejas, né? Não tinham prédios. Então era na casa que acontecia a adoração a Deus. Josué, o líder do povo de Deus, nesse texto que lemos no capítulo 24, versículo 14 e 15, em todo o contexto ali da entrada do povo de Deus na Terra Prometida, desde a saída do Egito, Josué, ele se relacionou com uma situação muito triste em relação ao povo de Deus para com Deus. Josué, ele sempre presenciou e viu o pecado de infidelidade do povo de Israel para com Deus. Ele sabia que esse povo era um povo que de tempos em tempos havia se afastado do caminho de Deus. Por quê? Porque é um povo que ainda traz na sua carne o pecado, assim como eu e vocês, assim como a igreja no dia de hoje. Então, quando Josué despediu esse povo e enviou eles para suas casas, Josué fez uma coisa muito importante que todo líder precisa estar consciente disso e que toda pessoa na sua casa também precisa estar consciente disso. Ele ligou a sua casa à comunhão com Deus. Dessa maneira, ele destaca para nós, e a palavra de Deus toda faz isso, a importância da nossa casa no viver da nossa fé. Quando a nossa casa, o nosso lar, se torna uma extensão da nossa igreja, naturalmente, meus amigos e amigas, a igreja também vai se tornar uma extensão do nosso lar. As coisas caminham juntas. Eu disse no início, é uma estrada de duas vias que se complementam. E o que isso traz de positivo para a nossa vida espiritual? O que isso traz de positivo para a nossa experiência como igreja nos dias de hoje, quando vivemos numa época de pandemia
E não somos aconselhados a ficar saindo de casa ou aglomerando, mesmo em igrejas. O positivo, o importante nessa verdade, é que, como filho e filha de Deus, você vai encontrar forças na palavra de Deus, porque você vai estar alimentado pela palavra de Deus quando você usa a palavra de Deus na sua casa, para você poder lutar contra o pecado. O pecado que se manifesta de várias maneiras, de várias formas. Talvez hoje, muito presente na vida de todos nós, o desânimo, não é? O desânimo. E com esse afastamento da vida em comunhão na igreja, talvez também o próprio comprometimento com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Porque a gente fica na casa da gente, a gente vai se acomodando. A gente fala que uma brasa sozinha se apaga, a gente vai se esfriando, se esfria no fervor, se esfria na oração, se esfria no testemunho da fé, né? Se esfria na oferta para com o Senhor também, que sempre acontece através da igreja. A gente se esfria no viver do amor cristão com outras pessoas, porque a gente não pode sair nas ruas, dar um abraço, levar um folheto, falar de Jesus para as pessoas, porque a gente vai colocar em risco a vida da gente, a vida das outras pessoas. Então, assim, nesses momentos, o pecado em nós, ele se manifesta de várias maneiras, e todas elas, assim, de certa forma, tiram a gente do caminho, tiram a gente do foco. Quantas pessoas que já não estão mais tendo um compromisso com a Igreja de Cristo e com o próprio Cristo. Quantas pessoas nesse período já curto de pandemia que já conversaram com a gente: eu estou me sentindo muito desanimado, eu estou sentindo que a minha fé está muito fraca, porque a gente está sendo bombardeado por tantas coisas ruins, tantas notícias difíceis. Então, a gente percebe essa necessidade na vida da gente, de fortalecer a nossa fé. E isso pode acontecer. Pode acontecer quando nós lembramos, não nos esquecemos que a nossa casa também é uma extensão da nossa igreja. A igreja aqui, nós pensamos como o povo de Deus. O templo é um lugar especial, onde nós nos reunimos para trabalhos, para estudos, para crescimento espiritual. Na pandemia, os templos, muitos deles estão fechados, mas a igreja não está fechada, porque a igreja somos nós e o nosso coração, ele precisa estar aberto a essa experiência de convívio, mesmo que através de grupos, mesmo que por telefone, mesmo que pela internet, com outros irmãos e outras irmãs. O nosso coração não se fecha para Deus. E isso é que a gente precisa tomar consciência nesses dias em que nós estamos passando pela pandemia. O templo pode estar fechado, mas você que é a igreja, você não está fechado. Você precisa cultivar essa comunhão com Deus. Você precisa fortalecer a sua fé, meu irmão. E a maneira especial de fortalecer a fé é lendo a palavra de Deus. É meditando na Bíblia. É trazendo essa palavra para dentro do nosso coração e direcionando a nossa vida conforme a orientação dessa palavra de Deus. Esse é um aspecto positivo que a gente precisa de pensar em relação à pandemia quando olhamos para a nossa casa. Vermos este momento como uma oportunidade especial que a gente tem para estudar a Bíblia em casa, também com a nossa família, aquelas pessoas que a gente ama. Talvez a gente precise de resgatar aqui uma lembrança importante para a nossa vida cristã. Quando nós falamos em igreja e templo, nós pensamos no templo como uma coisa lá para onde eu vou para poder adorar a Deus. Mas você sabia que, para ser verdadeiro, o nosso culto a Deus, ele não começa na igreja? Não começa na igreja. Falar, eu vou na igreja, eu vou no culto lá na igreja. Irmão, irmã, amigo, amiga, o culto a Deus, ele começa na nossa casa. O culto a Deus começa no nosso lar. Ele começa na nossa vida em família. E aí ele se estende. Ele vai para a igreja quando nós nos reunimos ali com outras pessoas. Mas é verdade. O nosso culto começa na nossa casa. Com a nossa leitura da Bíblia,
com as orações que nós fazemos em casa e a nossa vivência de amor. Vivência de amor. Quando nós compreendemos isso, da importância de nossa casa nesse culto a Deus, nós não vamos descuidar com a nossa família, não vamos descuidar com o nosso estudo da palavra de Deus em casa, com a nossa leitura da Bíblia, com a nossa vida de oração, e ao mesmo tempo não vamos descuidar também com a nossa igreja, porque estamos unidos a outros. E vamos valorizar essa igreja, inclusive valorizar o próprio templo também como um lugar especial para quando pudermos estar presentes nesse templo, estarmos louvando e servindo ao Senhor nosso Deus. Na verdade, dessa maneira então, nós somos todos chamados, diante da palavra de Deus, a estar valorizando a nossa vida de comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Também a nossa vida de comunhão com as outras pessoas. Nós somos a igreja e nós sempre estamos em relacionamento com Deus. Talvez temporariamente alguns não podem estar indo ao templo, mas isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, isso não pode ser usado como desculpa. Isso não pode ser usado como uma oportunidade para a gente dar lugar ao pecado, para a gente dar lugar ao diabo. Não pode ser usado como oportunidade para a gente desprezar o estudo e a palavra de Deus, não. Pelo contrário, nesses dias você precisa tomar uma consciência de que o que você está tendo hoje é uma oportunidade maior de estar com os seus amados na sua casa, na sua família, e de ali também poder desenvolver de maneira melhor a sua fé junto com a sua família. É por isso que nós estamos falando com você. A minha casa, a sua casa, ela precisa ser uma extensão da sua igreja. E quando a sua casa se torna uma extensão da sua igreja, a sua igreja naturalmente também é uma extensão da sua casa. Um reflete sobre a vida do outro. E o resultado final é família fortalecida, é família alimentada na fé pela palavra de Deus, e também são igrejas vivas e atuantes no reino e na sociedade, especialmente nesses momentos onde o mundo secularizado, onde as pessoas que não creem em Deus precisam de encontrar também na igreja, no povo de Deus, exemplos de cuidado, exemplos de amor, exemplos de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Isso tudo vem ressaltar para nós a importância da igreja na nossa vida, dessa experiência bacana de relacionamento, de comunhão do povo de Deus e, por que não dizer, meus amigos, a importância de um lugar para nós nos reunirmos também do templo, que nós chamamos pela própria palavra de Deus de casa de Deus. A igreja, mais do que qualquer outro lugar, é importante porque na igreja nós recebemos, além da palavra que pode ser estudada e lida em casa, nós recebemos os sacramentos também da Santa Ceia. A igreja celebra a Santa Ceia. A igreja celebra o batismo, que é transformação de vida. Isso nós só encontramos na igreja. Isso nós só encontramos naquela reunião do povo de Deus. E quantas vezes a gente está desanimado, não é? Quantas vezes a gente está preocupado com tantas coisas na nossa vida, ou quem sabe até mesmo com medo. E a gente está reunido com outras pessoas, essa união nos anima, essa união nos fortalece. Por causa disso é que eu venho convidar a você. Olha com carinho para essa palavra de Josué nesse momento agora na sua vida. Faça das palavras dele a sua oração ao Senhor nosso Deus nesse momento. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A minha casa vai ser uma extensão da minha igreja. Para que quando eu puder estar na igreja também, a minha igreja vai ser uma continuidade da minha casa. E ali, com alegria, eu vou servir ao Senhor e desenvolver os dons que Deus me deu. Eu vou me envolver no trabalho da minha comunidade. Eu vou assumir os compromissos da minha fé, compromissos de vida.
porque Jesus nos traz a certeza da vida. Jesus nos traz a possibilidade de viver em paz. E Jesus nos capacita com a sua graça, misericórdia e bondade a vivermos na alegria da vida que Ele oferece a cada um de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos abençoe e Deus nos fortaleça nesse propósito. Em nome de Jesus.